O povo judeu sempre, ao longo da história, enfrentou inúmeras adversidades e perseguições. Após dispersarem-se pelo mundo durante a diáspora, muitos judeus encontraram seu caminho até a Europa. No entanto, nessa região predominantemente cristã, existia uma aversão infundada em relação aos judeus, baseada na interpretação equivocada da história, como a falsa culpa atribuída a todo o povo judeu pela crucificação de Jesus. Os judeus eram constantemente acusados de várias coisas, inclusive de serem responsáveis pela disseminação da peste negra. Porém, o ápice dessa perseguição sem sentido ocorreu durante o governo nazista alemão do início do século XX, quando atrocidades inimagináveis foram cometidas contra eles em paralelo à Segunda Guerra Mundial. Após suportarem essas terríveis experiências, os judeus decidiram pôr fim ao antissemitismo. Uma das formas encontradas foi retornar à sua região de origem. Voltando alguns anos na história, após a Primeira Guerra Mundial, o território agora conhecido como Palestina foi designado e colocado sob o controle do Reino Unido pelas nações vencedoras do conflito. A grande maioria dos judeus europeus que sobreviveram ao Holocausto ansiava emigrar para a região da Palestina, como uma forma de retomar sua antiga nação, buscando evitar futuros riscos em países que os haviam rejeitado de diversas maneiras. Entre eles, haviam muitos que se sentiam deslocados, principalmente alemães que temiam retornar ao seu país de origem. Alguns já não encontravam motivos para regressar às suas antigas residências, seja por medo, por terem perdido tudo ou por não se sentirem mais conectados com esses países. A imigração naquela época não foi fácil nem simples. Os britânicos restringiram a entrada dos judeus na região devido às tensões que já existiam entre judeus e árabes. Inicialmente, os primeiros imigrantes judeus ilegais que insistiram em voltar para a região foram colocados em campos de internamento no Chipre britânico, que eram semelhantes a campos de concentração nazistas. Na sequência, mantendo o desejo de retornar à Palestina, os judeus adquiriram 9 navios para essa finalidade. Milhares de judeus foram levados aos portos do Mediterrâneo para serem transportados para a região. Em 11 de julho de 1947, eles partiram do porto mediterrâneo francês de Sète com mais de 4.000 passageiros. A tripulação do navio era composta principalmente por jovens judeus americanos, que se voluntariaram para ajudar. Em 17 de julho de 1947, os passageiros deram ao navio o nome de Êxodo 1947, em referência ao livro bíblico do Êxodo. Durante toda a viagem, o navio foi vigiado pelo Serviço Secreto Britânico e por 2 navios de guerra também britânicos. Quando chegaram à cidade de Haifa, ocorreu um confronto violento a bordo do navio entre judeus e britânicos que queriam dar o exemplo. 3 membros da tripulação morreram e muitos ficaram feridos após uma batalha de 4 horas. O objetivo dos britânicos era impedir a imigração ilegal para a região. Em Haifa, os passageiros foram transferidos e divididos em 3 navios-prisão, Ocean Vigor, Runnymede Park e Empire Rival, e enviados de volta à França, onde chegaram em 29 de julho do mesmo ano. Apesar das condições insuportáveis a bordo, com fome, sede e falta de higiene, a maioria dos passageiros se recusaram a desembarcar durante 3 semanas. Somente 75 passageiros que estavam exaustos aceitaram a oferta de asilo do governo francês. A viagem seguiu para Hamburgo, na zona de ocupação britânica na Alemanha. O navio chegou em 8 de setembro. Ao chegar em Hamburgo, sob o olhar da imprensa internacional, os passageiros foram transferidos para campos de deslocados, mesmo após terem sobrevivido a campos de concentração nazista durante a guerra. A jornada do navio Êxodo 1947 simbolizou a determinação dos judeus em retornar à sua terra ancestral, superando todos os obstáculos e desafiando as restrições impostas pelos britânicos. Mesmo diante das dificuldades extremas a bordo, com falta de comida, água, condições de higiene precárias, a maioria dos passageiros se recusou a desembarcar, demonstrando uma vontade inabalável de alcançar a Palestina. Apesar dos esforços dos britânicos em impedir a imigração ilegal para a região,
A história do Êxodo 1947 despertou uma consciência mundial sobre a luta dos judeus e ajudou a gerar apoio para o estabelecimento do Estado de Israel. Esta tragédia humana, vivida a bordo do navio, tornou-se um símbolo da determinação e resiliência do povo judeu em busca de um lar. Após as dificuldades enfrentadas pelos judeus no navio, Êxodo 1947, e a libertação de imigrantes na Alemanha, muitos começaram a questionar a viabilidade da Palestina como um lar seguro. Então, alguns judeus, especialmente aqueles com recursos financeiros, começaram a adquirir terras na região e convidaram outros judeus a se estabelecerem ali. Em novembro de 1947, a Organização das Nações Unidas aprovou a divisão da Palestina em 2 estados, um judeu e outro árabe. Líderes judeus aceitaram essa resolução, vislumbrando a oportunidade de estabelecer um Estado judeu, enquanto os países árabes rejeitaram a proposta. No ano seguinte, em 1948, as tropas britânicas deixaram a Palestina e os grupos sionistas empreenderam esforços para organizar rapidamente o Estado de Israel. Em 14 de maio, o presidente da Agência Judaica para a Palestina, David Ben-Gurion, anunciou oficialmente a formação do Estado de Israel. Parecia tudo estar resolvido, mas os países árabes vizinhos se recusaram a reconhecer este novo país, desencadeando então a Guerra de Independência de Israel. Este conflito marcou o início de uma série de confrontos entre árabes e israelenses. No final da guerra, em 1949, Israel emergiu como vencedor e conseguiu expandir suas fronteiras além das áreas originalmente designadas para o Estado judeu. Esses eventos históricos marcaram um momento significativo da história do povo judeu, culminando na fundação do Estado de Israel e estabelecendo uma nação onde os judeus pudessem viver em segurança e autonomia em definitivo.